Sou Rodrigo Maciel, tenho 38 anos, trabalhei há 18 anos na indústria farmacêutica, atualmente estou numa empresa de tecnologia, uma startup americana, moro em Fortaleza há 5 anos. Eu procurei um coach porque eu estava assumindo uma nova função na empresa e as ideias estavam desorganizadas, a insegurança de estar atribuindo e estar liderando nessa nova função. Era uma função de liderança, na verdade, e eu não conseguia ter ainda uma segurança como lidar com isso. O coach entrou na minha vida no sentido de organizar as minhas ideias, de trabalhar de uma forma em blocos para que eu conseguisse alcançar os objetivos, porque existia uma pressão muito grande por resultados. E as aplicações do coach foram muito importantes no sentido de eu conseguir organizar o meu time e ter, com certeza, um resultado positivo. Bom, fazer o coach foi muito importante. Eu fiquei um pouco resistente no começo, porque eu não via se podia ter algum resultado. Mas o Oswaldo ajudou muito a organizar minhas ideias, ajudou bastante a eu enxergar o meu potencial de como líder, de como fazer um time ter alta performance. Me deu muitos conhecimentos de livros, textos, sempre trazia algo prático do dia a dia para que eu conseguisse ter uma desenvoltura melhor na função. Isso foi me dando mais envergadura naquilo que eu estava fazendo. Uma das coisas que é muito importante era a questão da insegurança. Isso eu trazia muito vindo de casa, oriundo de situações em que eu me colocava como não conseguia fazer, não era capaz de fazer. E o Oswaldo foi dando essa amplitude de confiança, de segurança, mostrando a minha capacidade e inteligência de conseguir solucionar as coisas por si só, né? Então isso foi muito importante para o meu desenvolvimento pessoal também. Durante o processo do coaching, uma das dificuldades seria otimizar meu tempo, saber um tempo necessário para cada coisa. E aí organizar essas ideias de forma bem assertiva, né? Em blocos, encaixando cada coisa no seu lugar. Porque quando a gente chega no coach, a gente chega todo desorganizado, não sabendo o que vai fazer. Então é conseguir parar. Essa parada é muito importante. Os resultados a curto prazo foram muito importantes. Primeiro, me posicionar nessa nova função. Trazer a equipe que estava meio desorganizada para um caminho de alta performance. E, consequentemente, nós fomos percebendo um autodesenvolvimento não só meu, como do time também. Era interessante porque o coach ele não atinge só você, ele atinge outras pessoas, né? Então comecei a perceber que meu time começou a ficar com um autodesenvolvimento. Eles começavam a criar uma autonomia, autogerenciamento e faziam com que os resultados fossem acontecendo. Tanto é que a gente trabalha com alta performance e o time que eu assumi, durante o ano que eu fiz o coach, ele já alcançou o primeiro lugar em termos de resultados no Brasil e se manteve consistente. Isso é muito importante. Não adianta você ter um voo de galinha e de repente você não se manter consistente. O coach te ajuda também a te dar uma consistência, te dar uma inteligência do que você possa caminhar passo a passo, sem muitas vezes atropelar várias coisas. É importante dizer que o coach é uma coisa consistente, é algo que vai mantendo você gradativamente num crescimento tanto interior, no sentido pessoal e profissional. É para as duas coisas. Eu cheguei no Oswaldo através de uma indicação. E de cara houve uma conexão, porque é muito difícil você falar dos seus medos, das suas inseguranças, daquilo que te aflige com uma pessoa de cara. Então criou-se um ambiente, criou-se uma harmonia entre nós como coach, né, e como a pessoa que estava sendo trabalhada e facilitou bastante nesse processo. O Oswaldo deixa o ambiente muito favorável. Isso é muito importante para que você consiga se enxergar. Importante dizer que não se trata de uma psicologia, de uma terapia, se trata realmente de você buscar o seu desenvolvimento, o seu autodesenvolvimento. E é muito difícil você, muitas vezes, se abrir para uma pessoa, mostrar as suas fraquezas, as suas debilidades. E é justamente as suas fraquezas que você consegue criar forças e trabalhar e alcançar os seus objetivos. Oswaldo foi muito didático com isso. Tinha momentos que a gente parava, eu tinha que voltar atrás, foi começar de novo. E ele, com muita paciência, que eu acho que é importante dizer, foi trabalhando, talhando isso em mim. Foi como se fosse um vaso que vai moldando aos poucos, que a hora que você
o vaso derruba um pouquinho, você tem que voltar de novo. Isso ajudou bastante no meu processo de coaching. O corpo a corpo era muito importante. Uma das coisas que eu queria reforçar um exemplo, lembrar, foi uma das sessões de coaching em que nós falamos da capacidade mental de nós alcançarmos aquilo que queremos. Ele ajudou bastante eu acreditar. Por exemplo, eu não conseguia fazer a fórmula de tal planilha, mas se você disser para você mesmo que você é possível, que você consegue fazer, o cérebro cria conexões que em algum momento, de outra forma ou em outro dia, você consegue solucionar. Então esses exemplos que o Oswaldo trazia de estudos, não só de neurolinguística, mas estudos de capacidade de usar a sua mente ao teu favor e criar conexões para alcançar o que você quer, isso foi muito válido. E eu vi isso na prática também. Eu queria agradecer muito ao Oswaldo, né? O coaching não para, ele é uma continuidade, ele tem que ter uma consistência. Nem sempre a gente acha, tô bem, agora tranquilo, já tô forte, vou para cima, não. A gente precisa sempre trabalhar, que não se trata de uma autoajuda, se trata sim de você enxergar várias habilidades suas, vários potenciais que às vezes está escondido e que a gente muitas vezes não procura. O Oswaldo me ajudou muito e eu agradeço muito porque me sinto um pouco mais seguro hoje. Tenho os meus medos, tenho minhas debilidades, mas eu consigo enxergá-las melhor e consigo talvez trabalhar de forma melhor, consistente, dando tópicos e sabendo para onde ir. O coach te ajuda nisso. E Oswaldo, continua esse caminho, essa vocação que foi lhe dada de você levar as pessoas para um lugar melhor, para um patamar diferente. Simplesmente você é essa ponte que ajuda com que o outro seja melhor o dia de amanhã. Valeu!